Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou a Edivalda Souza, especialista em finanças. Eu quero te mostrar 5 passos para te fazer sair dessa situação de endividamento. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter clareza da sua situação financeira. Eu sei que você pode achar que tem tantas dívidas que não quer nem olhar. Tem pessoas que é assim, minha situação financeira está tão enrolada que eu não quero nem olhar, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero nem olhar para esse problema. O que você precisa entender é que não olhar para o problema não vai tirar o problema dali. Nem saber quais são suas dívidas, porém elas não vão sair de lá. E eu te digo pior, elas só vão aumentar. Porque dívida é uma bola de neve que só cresce. Sua situação de endividamento, quanto antes você começar a levantar para resolver, mais cedo você sai desses problemas. Não com passe de mágica, eu não sei fazer mágica e se você quer mágica, não é aqui que você vai encontrar. Mas com método e com processo. Eu te mostro que é possível sair das dívidas e fazer o seu dinheiro render. Se você está disposto a aprender, tudo que a gente vai usar, uma caneta e um papel, para você começar a levantar suas dívidas, uma a uma. Comece olhando seus extratos bancários. Veja o que tem lá de despesa, o que tem lá de pagamento. Depois passe para o seu cartão de crédito. Veja lá o que tem de gasto, o que tem de despesa, o que tem de pagamento. Depois comece a levantar outras dívidas que você tem. Se você tem dívida de financiamento, se você tem dívida de empréstimo, se você tem empréstimo consignado, então pegue lá o seu contra-cheque, veja quais os descontos que está vindo nesse contra-cheque. Seria muito interessante também você pegar os seus contratos de dívidas, porque toda dívida tem um contrato. Você pode dizer, mas eu solicitei um empréstimo online, né? Pela internet eu não tenho um contrato. Tá, mas essa instituição tem que ter. Porque se não tem contrato, então não tem dívida, né? Afinal, de boca, né? Eu posso dizer, você me deve X. E aí, por que você vai acreditar que me deve X se eu não tenho como comprovar? Entende? O ideal é que você levante todos os documentos que você tem, olhe seu extrato bancário, olhe seu contra-cheque, olhe as despesas detalhadas no seu cartão de crédito, pegue o contrato de todos os empréstimos que você fez. Se você fez empréstimo pela internet, solicite o contrato, que esse contrato seja mandado para você. Se você deve prestações em lojas, em locais, em algum estabelecimento, veja com esse estabelecimento quanto você deve, quantas parcelas estão em atraso. Eu sei que é algo trabalhoso, né? Mas o que a gente tem na vida fácil, né? Só se a gente tivesse uma varinha mágica e aí, plim, acabassem os nossos problemas financeiros. Só que na prática não funciona assim, sabe? Se você quer ter um corpo bonito, você precisa fazer atividade física, né? Ou uma cirurgia modeladora, né? Porque aí você fica com um corpo bonito, mas mesmo assim, sem a atividade para manter, dificilmente você vai ter o corpo dos sonhos. Então, assim também é com sua vida financeira. Se você não quer ter trabalho para organizar a sua vida financeira, você vai continuar enrolado financeiramente, porque não existe outra forma, sabe? E eu volto a falar, quanto mais cedo você começa, mais cedo você sai desses problemas. Sem mágica, sem pegadinha e não de um dia para a noite. Você você não foi dormir sem dívidas e acordou com dívida. Não foi dessa forma. Então, não vai acontecer o reverso também dessa forma. Você não vai dormir com dívidas e acordar sem dívidas. Isso não vai acontecer. Mas com processo, com estratégia, alinhados ao tempo e à persistência, a calma e a paciência, você vai conseguir sair desses problemas financeiros. Mas comece por levantar suas dívidas. Se você quer enfrentar um problema, por mais difícil que seja, você precisa ter noção, ter clareza de
Que problema você está enfrentando? Não adianta você querer... Já pensou se soldado, né? Fosse para uma batalha, fosse para uma guerra sem saber quem era o inimigo, né? Era quase certo que ele não ia vencer essa guerra. E eu estou dizendo isso porque isso acontece rotineiramente. Muitas vezes as pessoas estão endividadas, estão enroladas financeiramente, chegam lá no banco, eu vim negociar minhas dívidas, tá? Você nem sabe que dívidas você tem. Aí a pessoa lá do banco, a representante do banco, chega para você e diz, você deve 100 mil. Aí você, nossa, 100 mil? 100 mil. Tá, e como é que eu faço para negociar? Você nem questiona. Vamos supor que seu salário era 5 mil, você deve 100? Como? Como essa dívida chegou a essa proporção? Se você não tem os contratos, se você não sabe quanto você deve, aí pode te cobrar qualquer coisa, entende? Você precisa ter clareza do que você deve, para que você saiba o tamanho do inimigo que você vai enfrentar. Essa é a primeira clareza que você tem que ter. Só que depois de você fazer esse levantamento, aí eu tenho que te dizer outra coisa muito importante. Não se assuste com a sua situação de endividado. Eu sei que talvez você estava enrolando chegar nesse processo, porque você estava com medo de olhar a situação. Que eu citei, né? Quem ganha 5 mil e deve 100, mas na realidade isso acontece às vezes até mais, né? Tem pessoas aí com dívidas bem maiores do que 100 mil. Porém, não se assuste. Por que não se assuste? Talvez você possa até se assustar, né? Quando você realmente levantar o valor que você deve, talvez você fique assustado com a quantidade de dívidas que você tem e o valor que soma essas dívidas. Mas eu quero te dizer duas coisas. A primeira é que você tem que ter calma. Porque nenhum problema é sem solução. Nenhum. Eu posso falar dos problemas financeiros. Todo problema financeiro tem solução. Todo problema financeiro tem solução. Independentemente do tamanho da sua dívida, independentemente de quanto você ganha, independentemente de como está a sua situação agora. Todo problema financeiro tem solução. Você precisa pensar isso para que você tenha coragem de levantar realmente a sua situação financeira. Você tendo clareza de todas as suas dívidas, de um a um do valor que você deve, agora vamos usar a caneta e o papel para anotar os seus gastos. Para você sair dessas dívidas, você vai precisar de dinheiro, certo? Temos duas formas de obter dinheiro, quer dizer, temos várias formas de obter dinheiro e isso a gente vai conhecendo quando você vai estudando educação financeira. Então, estudar finanças, estudar investimentos é essencial para mudar a sua vida financeira. Mas vamos agora focar nas dívidas, certo? E quando você está endividado, para resolver seus problemas com dívidas, você precisa de dinheiro. Para levantar dinheiro inicialmente, eu vou colocar aqui duas formas, certo? A primeira é melhorando os seus gastos, né? Tem aquela famosa história do cortar gastos. Você tem que sair cortando gastos, né? Corte tudo que puder cortar para que você tenha dinheiro para poder sair das dívidas. Essa estratégia pode até funcionar por um tempo, né? Você passa um mês cortando tudo. Aí no mês seguinte não tem mais como cortar, porque se você cortar água, se você cortar a luz, se você cortar a alimentação, você não vai ter qualidade de vida, né? E aí você termina percebendo que só cortar gastos de forma aleatória não vai resolver seus problemas financeiros. Então não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você anote seus gastos mensais, tá certo? Anotando seus gastos mensais, você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Porque tem muitas pessoas que nem sabem quanto ganham, né? Mesmo tendo um salário estável. Não, é porque meu dinheiro vem tanto desconto que eu nem sei quanto realmente eu ganho. Pois você precisa saber. Se você não sabe quanto você ganha, como é que você sabe quanto você pode gastar se você não sabe quanto ganha? Então, assim, é essencial saber quanto você ganha e quanto você gasta.
quanto você ganha, se você tem um salário estável, é aquele valor X que você ganha. E quanto você gasta, você precisa anotar. Anote pelo menos por 30 dias. A gente sabe que o controle de gastos seria interessante fazer 3 a 6 meses. Se você tem uma renda mais, um fluxo de renda mais variável, 6 meses a 1 ano. A gente sabe que para realmente ter uma organização financeira, você precisa de mais tempo para ter uma visão geral de como está a sua situação financeira para fazer as modificações necessárias. Mas como agora estamos assim, trabalhando de uma forma estratégica de te tirar das dívidas que estão assim, uma bola de neve descontroladas, vamos fazer essas anotações por 30 dias, por um mês, certo? Você vai anotar todos os seus gastos dentro daquele mês. Principalmente aqueles gastos que são comuns. Eu não quero que você se detenha a gastos que não vão mudar a sua vida financeira. Vamos supor, se você comprou um bombom. Talvez nesse momento, comprar um bombom não vai mudar a sua vida financeira. Um bombom de chocolate, eu estou falando. Vamos supor, você comprou um bombom de chocolate de R$2 e aí você tá lá anotando. Nesse momento, talvez um bombom de R$2 não vai mudar a sua vida financeira, tá? Lá na frente a gente volta a falar nisso. Realmente precisa gastar todos os meses. Se você pagar aluguel, quanto você gasta de aluguel. Se você gasta com transporte, quanto você gasta. Se você gasta com escola, sua ou dos filhos, coloca lá. Gasta com farmácia. Se você, as compras de mercado, mais ou menos, se você não sabe o valor X que você gasta, comece a levantar quanto você está gastando no supermercado, ou coloque lá uma média de gasto. E assim você vai fazendo. Com celular, com TV por assinatura, quanto você está gastando, com lanche, se você sai para passear, quanto você gasta em cada passeio, comece a levantar os seus gastos mensais. Você tem os seus gastos levantados, talvez você veja que essa conta não vai fechar, né? Você colocou lá que você ganha um valor X, vamos supor que você ganha 5 mil por mês, e os seus gastos estão somando 6. Então, já vi que não tem como fechar essa conta. Como é que você ganha 5 e você gasta 6, né? O que é isso? É você colocar a sua vida num padrão maior do que o que você pode sustentar. Aí eu quero te dizer, se você compra uma mesa, nessa mesa diz que suporta 50 quilos, e você coloca 60 quilos nessa mesa, será que essa mesa vai aguentar? Aí, provavelmente não. Mas, ainda que ela aguente, eu colocar os 60 quilos, se eu colocar uma vez e ela aguentar, tudo bem, eu não quebrei a mesa. Mas se eu sempre colocar esses 60 quilos na mesa que está lá, suporta no máximo 50, me diga o que vai acontecer? Provavelmente essa mesa vai desabar. E é isso que está acontecendo com a sua vida financeira. Se você ganha 5 e você gasta 6, não vai fechar essa conta. Vai ter sempre um saldo negativo. E esse saldo negativo sendo repetido todos os meses, aí aqui, sua vida financeira vai ficando cada vez mais complicada. Pois bem, se seus gastos sempre estão sendo maiores do que os seus ganhos, está na hora de inverter essa balança. Você precisa colocar os seus gastos para caber nos seus ganhos. Inicialmente caber. Mas o ideal é que seus gastos sempre estejam menores do que os seus ganhos. Tá, e como é que você faz isso? De duas formas. Melhorando seus ganhos. Lembra que eu falei de 2 estratégias, né? Para levantar dinheiro, que tem 2 estratégias para levantar dinheiro. Volto a dizer que tem várias, mas vamos falar inicialmente de 2. Aumentar seus ganhos e reduzir seus gastos. Essa é a estratégia mais rápida e mais eficiente de ter dinheiro, de levantar dinheiro. Aumentar seus ganhos e reduzir seus gastos. E como é que você faz isso? Vamos lá. Você aumenta seus ganhos quando você aprende estratégias de renda extra. Você precisa buscar ganhar mais. Se esse ganhar mais não tem como ser no seu trabalho, porque vamos supor que você já trabalha o dia todo, né? Então, para você ganhar mais, você tinha que ter alguma promoção ou alguma bonificação do seu trabalho.
Ou você pode estar trabalhando horas extras, né, para poder estar aumentando seus ganhos ou levantando uma outra forma. Tem pessoas que têm várias habilidades e poderiam estar usando essas habilidades para levantar dinheiro. Então, vamos supor, se você gosta de cozinhar, né? Você gosta de cozinhar e você faz deliciosas sobremesas. Você pode estar fazendo sobremesa para vender lá no seu local de trabalho, vender para os seus vizinhos, vender para os seus conhecidos. Assim você já vai estar levantando uma renda extra. Então, a renda extra é você buscar uma forma de ganhar mais do que aquilo que você ganha. E você pode estar vendo alguma habilidade que você já tem, né? Você desempenha alguma habilidade e você está usando essa habilidade para levantar dinheiro. Reduzir gastos, como a gente faz? Os gastos, eles podem ser reduzidos de 3 formas. Você pode cortar mesmo, ou seja, eliminar esse gasto. Você pode substituir, ou seja, trocar uma coisa de um valor mais alto por uma de um valor mais baixo, ou você pode realmente reduzir o gasto, só reduzir. Cortar é realmente cortar. Então, se você paga TV por assinatura e você não usa muito, ou mesmo que use, nesse momento não é prioridade, então cancele essa assinatura. Isso é uma forma de cortar gasto. Esse dinheiro que você já estava pagando todos os meses, nessa TV por assinatura, você já não vai mais pagar. Então, aí você já vai começando a ver que já é um dinheiro que vai sobrar aí. Outra coisa, você pode estar vendo também gastos que não são obrigatórios. Tem pessoa pagando R$50 para manutenção de conta bancária. R$50 por ano, R$50 ao mês por ano vai dar R$600. Imagine, R$600, onde você não via nem a cor do seu dinheiro. Então, você, é um gasto pequeno, mas que somado dá um valor considerável. Então, veja quais são os gastos que você pode estar cortando da sua lista. Essa é a primeira forma de reduzir gastos. A segunda é substituir. Como é que eu substituo? Vamos lá. Você gosta de comprar roupas numa loja X. Lá, essa loja X é uma loja mais renomada e lá as roupas são de um valor mais alto, tá? Se você substituir as suas compras por uma loja que tenha também roupas de qualidade, mas um valor menor, você já vai substituir um gasto maior por um gasto menor. Você pode fazer isso com várias coisas. Por exemplo, se você está morando numa casa que está pagando um aluguel de um valor alto, você pode trocar por outra casa que cobre um aluguel de um valor menor. Então, você já vai o quê? Substituir um valor alto por um valor mais baixo. E aí já vai ter sobra de salário. A outra forma é reduzir. Como é que reduz? Por exemplo, o consumo. Se tua taxa de energia está vindo muito alta, aprenda a gastar menos energia. Porque eu sei que você não pode ficar sem energia, mas você pode aprender a gastar menos. Por exemplo, ligue menos o ar-condicionado, assista menos televisão. Muitas vezes você nem assiste, deixa a televisão lá ligada, né, e vai fazer outra coisa. Tenha cuidado com essas coisas, porque você conseguindo reduzir, já vai ter valor aí sobrando. Aumentar seus ganhos e reduzir os seus gastos, você já vai começar a ter uma sobra de salário aí. E se você repete isso mensalmente, cada vez mais você vai ter dinheiro sobrando. Esse dinheiro que você está aumentando dos seus ganhos e que esse dinheiro que você está obtendo da redução dos seus gastos, você precisa começar a poupar. Mensalmente, você já vai ter um dinheiro a mais entrando, né? Porque você vai aplicar renda extra para aumentar o que você ganha. Mensalmente, já vai ter uma sobra de dinheiro daqueles gastos que você reduziu. Mas se você gastar esse dinheiro, você não sai das dívidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez no primeiro mês que você aplique a estratégia, sobre R$50. Aí você pensa, R$50 não vai resolver meus problemas com dívida, eu vou comer uma pizza. Bem, aí você não resolve mesmo. Lembra que eu falei que você não entrou nas dívidas de um dia para a noite, você não vai sair de um dia para a noite. Mas se você tiver paciência e uma estratégia, mantenha a estratégia.
Ou seja, sobrou R$50, tá? Eu não vou pagar minhas dívidas com R$50. Não vai. Mas se no outro mês somar 50, e no outro mês somar 50, e no outro mês somar 50, no final de algum tempo, você já vai ter um valor. E não é só sobrar 50. Se você já aprendeu a estratégia, próximo mês tenta aumentar 200. Se você conseguiu reduzir seus ganhos esse mês e conseguiu sobrar R$200, por que não tentar melhorar ainda mais os seus gastos para no outro mês sobrar 300? Entende? Você já aprendeu qual é a estratégia. Agora você tem que aplicar de uma forma eficiente. Busque estar ampliando os seus ganhos, busque estar sempre reduzindo os seus gastos. Eu sei que vai chegar um momento que vai, de certa forma, estabilizar. Vamos supor, não, eu já reduzi o que eu podia reduzir, então é isso que sobra. Tá, e seus ganhos ainda podem ser melhorados? Se puder, você melhora. E com o dinheiro que sobra, você vai fazer duas coisas. A primeira é poupar. Não vale gastar, porque se você gastar aí, não vai resolver sua situação financeira, certo? Você vai poupar. Só que além de poupar, você também pode investir esse dinheiro. O dinheiro que sobra, você pode estar colocando em bons investimentos, porque quando você coloca o seu dinheiro em bons investimentos, esse dinheiro também está crescendo. E aí, você ganhando mais, você gastando menos, o seu dinheiro rendendo, esses valores vão crescendo e fica mais fácil você começar a negociar suas dívidas, porque aí você vai ter dinheiro para negociar à vista. E tudo aquilo que a gente paga à vista tem um desconto, que muitas vezes é um desconto muito alto. Já tiveram dívidas de pessoas que eu acompanhei que foram pagas com redução de 70% a 80% do valor. Pagar apenas 20% do valor da sua dívida e conseguir sair dela. Entende que é por isso que eu falo que todo problema financeiro tem solução. Você só precisa querer começar a sair das dívidas, ter uma estratégia clara e aplicar, ter constância na aplicação. Porque, como eu falei, se você fizer isso em um mês e não ver grandes resultados e desistir, você não vai conseguir sair da sua situação financeira. Mas se você conseguir ir aplicando isso ao longo do tempo, você vai ver excelentes resultados. Isso vai te fazer sair das dívidas e construir uma vida financeira tranquila. É como uma atividade física. Se eu começar a fazer atividade física em um mês e não ficar no peso que eu queria, nem com o corpo que eu queria, eu vou desistir e nunca vou chegar no resultado. Mas aquelas pessoas que persistem sempre têm excelentes resultados. Coloque isso para a sua vida financeira. Uma vez com o dinheiro que você poupou e que você investiu para o seu dinheiro também crescer e te ajudar a sair das dívidas, comece a pagar as suas dívidas. Agora você já sabe quanto você deve. Agora você já sabe quanto você tem. Comece a buscar as pessoas ou as instituições que você deve e fazer propostas ou solicitar propostas para negociar a dívida. Aquelas dívidas que já forem sendo possíveis, já vá logo resolvendo. Assim você já vai diminuindo a sua relação de dívidas. Tenha paciência, tenha constância e mantenha esse processo ao longo de sua vida. Que aí você vai conseguir sair das dívidas e vai ter uma vida financeira de sucesso. Porque uma vez estando com a vida financeira organizada e mantendo sempre esses bons hábitos de colocar os seus ganhos sempre acima dos seus gastos, você entende que sempre vai ter um saldo de salário. E esse saldo de salário você vai usar para aplicar nas suas metas e sonhos. Afinal, você merece ter a qualidade de vida que você buscou quando entrou na estabilidade do serviço público. Você tem um salário estável que você só precisa aprender a administrar para você viver com paz e com tranquilidade. Espero que você tenha clareza e comece a partir de agora a aplicar essas estratégias para resolver seus problemas com dívidas e ter paz financeira.